Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor envia os seus discípulos, como viremos no Evangelho de hoje, a anunciar a boa nova, a propor a todos os homens a paz. E nós sabemos que, às vezes, no nosso dia-a-dia, uma palavra, um gesto é suficiente para fazer a paz ou dar início a uma guerra. Sabemos também que os senhores deste mundo, se por um lado promovem a paz, por outro lado vendem armamento. E é por estas incoerências que nós pedimos ao Senhor também perdão pelas nossas faltas. Façamo-lo agora para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações. Podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor: farei correr para Jerusalém a paz como um rio, e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos vossos servos. Palavra do Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as suas obras. Atravessaram o rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com o seu poder.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa. O que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. Doravante, ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa, e se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, realizaram-se recentemente os Jogos Europeus em Minsk, na Bielorrússia. Dezenas de atletas representaram nas mais diversas modalidades os seus países.
Alguns deles, os vencedores, tiveram a honra de subir ao pódio. É de facto uma grande alegria alcançar os primeiros lugares numa competição tão exigente. Uma alegria que é partilhada por toda uma nação. Nós, enquanto portugueses, também fomos bafejados por esta sorte. Mas a glória do mundo desportivo é, de algum modo, de natureza provisória. Amanhã, outras provas farão subir novos atletas aos lugares cimeiros, deixando para trás, por vezes, até para um esquecimento desumano, aqueles que foram motivo de orgulho, uma referência exemplar para o público. A competitividade no mundo do desporto, numa cultura comercial como a nossa, alimenta-se constantemente de novos heróis, recompensa-os generosamente, oferecendo-lhes coroas para um reino transitório, a troco de muitos sacrifícios, disciplina, trabalho, motivação, determinação. O espírito de competição define, de alguma forma, a natureza humana. Tendemos a categorizar os homens entre vencedores e vencidos. Mas este universo também é uma escola de nobres valores e, neste sentido, tem muito para nos ensinar enquanto discípulos de Jesus. Acabamos de escutar as últimas linhas da carta de Paulo aos Gálatas. O apóstolo parece cansado de correrias, de lutas em polémicas diversas, mas recusa apresentar-se como vencedor. Não reclama para si, no combate contra aqueles que se lhe opunham, o prémio da vitória. Não pretende o aplauso. A cruz, na qual deu a vida aquele que aos olhos do mundo foi vencido, é o único motivo de glória, uma glória eterna que ilumina o presente. Na perspectiva de São Paulo, é através da linguagem da cruz que Deus resgata o homem do domínio da lei, resgata-o do repetitivo ciclo prémio e castigo. Na cruz não há vencedores nem vencidos, uma vez que o crucificado abre os braços para todos, sem exceção. Assim, São Paulo sublinha a centralidade do mistério pascal em contraposição com aqueles que exigiam o cumprimento da antiga lei e das muitas tradições como meios indispensáveis para a salvação. Basta a cruz. A luz que brota do mistério pascal aponta o caminho para um destino glorioso que está reservado para todos os batizados. Em Cristo somos novas criaturas, não somos reféns de possíveis prémios que dividem a humanidade. Em Cristo todos temos o mesmo valor, a mesma importância, somos filhos amados de Deus. À luz destes princípios, Paulo pede aos Gálatas que não importunem com polémicas estéreis. Na verdade, ontem como hoje, em certos debates animados por um espírito doentio de competição, não se procura a verdade, mas a vitória sobre o outro. Por isso, aquele que é mais hábil, aquele que domina as técnicas retóricas, por vezes até aquele que mente, torna-se facilmente o vencedor. Estas prolongadas discussões não servem os propósitos do Evangelho, nem estão ao serviço da paz e da verdade. Cada palavra, neste contexto, assemelha-se a um tijolo de uma parede erguida entre os dois oponentes. O atleta experimentado, o velho treinador que é São Paulo, sublinha então a importância de estar focado no essencial e não se deixar seduzir pelo acessório que apenas dispersa e divide. Irmãos, hoje também no seio da nossa comunidade, da Igreja, há algumas regras, certos costumes, tradições antigas podem ser tidas como princípios divinos quando, na verdade, são meras orientações humanas datadas de um tempo e de um lugar.
Talvez alguns irmãos as considerem como normas essenciais para a vida cristã. No entanto, não podem, não devem ser absolutizadas. Por diversas vezes tem sublinhado o Papa Francisco: o critério para dizer que foi sempre assim não é um critério válido para sempre, ou para aplicar determinadas regras. É necessário fazer então um sério discernimento guiado pelo Espírito Santo sobre este assunto, com coragem, serenidade, caridade e desejo de servir o Evangelho. Só assim a mensagem de Jesus continuará a ressoar no coração dos homens de hoje como o que realmente é uma boa notícia. Irmãs, irmãos, o Evangelho deste domingo lembra o envio de 72 discípulos em missão. O grupo dos enviados continua a ser pequeno para tão grande obra. O objetivo da equipa missionária em fase de estágio são os mesmos objetivos que os do Mestre: anunciar a proximidade do reino, curar os doentes, aliviar o sofrimento dos infelizes, promover, enfim, a vida onde persiste a sombra da morte. As estratégias e os meios para alcançar este fim são também os do Mestre. Os enviados devem ser homens desprendidos de recursos, até de palavreado, para que o sucesso do anúncio não seja fruto da capacidade de persuasão, mas do acolhimento sincero da palavra de Deus. As orientações do Mestre continuam válidas para os nossos dias e é em conformidade com elas que apresento 3 sugestões para que se concretize mais eficazmente a atividade missionária que diz respeito a todos os batizados. E a primeira recomendação é o sentido de urgência. Não vos demoreis a saudar alguém pelo caminho, diz o Senhor. Não percamos tempo, entretidos em assuntos aparentemente importantes, levados por uma curiosidade tantas vezes doentia, quando o principal está por fazer, o anúncio do Evangelho. A ausência da referência ao Deus do amor revelado na pessoa de Jesus é cada vez maior neste mundo, sobretudo no Ocidente. Uma das consequências desta realidade é o relativismo dos valores e o desinteresse pelo bem comum. Nesta mentalidade ocidental, o importante é a satisfação pessoal. E nós verificamos que mesmo entre as famílias ditas católicas, por vezes Deus não passa de uma memória muito vaga. A prática religiosa está reduzida aos mínimos, aos serviços mínimos e indispensáveis. E em contrapartida, neste contexto, são acolhidas, por vezes sem espírito crítico, correntes de espiritualidade alternativas, crenças que misturam, por vezes, princípios antigos com propostas terapêuticas. Este cocktail espiritual é incompatível com a mensagem de Jesus e com a doutrina da Igreja transmitida de geração em geração. Não vos demoreis. Ponhamo-nos a caminho. Esta é uma tarefa urgente que deve mobilizar todos os batizados. Não adiemos. A segunda atitude, confiança. A obra é de Deus. Somos apenas enviados para dar continuidade a esta missão. A ninguém deve ser excluída a possibilidade de acolher, de conhecer a Boa Nova, mas sempre como proposta, nunca como imposição. E no meio das adversidades não devemos perder a confiança. Os resultados, irmãos, podem ser por vezes desanimadores. Os catequistas, os responsáveis pelos grupos, por vezes fazem essa experiência. Podemos até ter de voltar a pregar aos peixes como Santo António. Podemos de voltar a atravessar desertos como o apóstolo Filipe, mas não desanimemos. A confiança alicerçada na fé resgata-nos de uma angústia estéril, de um ativismo ansioso, do medo paralisador, mas também
de um otimismo que é ingênuo. Confiança, sim, confiança, porque Ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Não faltarão, por vezes, no seio da comunidade e fora dela, lobos ferozes que, com as suas insistentes investidas, ferem o corpo, desgastam energias e semeiam a confusão. Confiança, porque acreditamos que é obra de Deus e, por isso, tudo acabará bem. E este é o caminho inevitável para alcançar a meta. Terceira e última sugestão: aceitação da fragilidade. Por vezes, podemos dar uma imagem de uma igreja cujos líderes e os animadores são pessoas fortes, imaculadas, beneficiárias de uma bênção divina que os coloca acima do comum dos mortais. Na realidade, somos também vulneráveis, homens e mulheres com fraquezas e pecados, pessoas que por vezes navegam em mar de dúvidas, que são afetados em certos períodos pela dor da experiência da solidão, da incompreensão e da ingratidão alheia. Somos de carne e osso. Assumir a fragilidade torna-nos, no entanto, verdadeiros e autênticos e, em grande medida, estimula a relação com Deus e com os outros. A verdade, só a verdade, torna-nos humildes. A verdade, só a verdade, liberta-nos. E se o Senhor envia 2 a 2, é porque sem o outro, aquilo que o Senhor coloca ao meu lado, a missão nasceria irremediavelmente com grande defeito, marcada pela minha fragilidade e, em alguns casos, seria uma missão de todo impossível. Que o Senhor, por intercessão do apóstolo Paulo, nos ajude sempre para que possamos dizer, como ele disse no fim dos seus dias: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professa-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai por todas as necessidades do mundo e particularmente pelos homens e mulheres que não têm paz. Digamos: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo nosso Bispo Manuel, pelos presbíteros e diáconos,
pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara e por aqueles de que a nossa Igreja de São Tomás de Aquino precisa, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todas as nações e seus governos, pelos homens que promovem o bem comum e pelos que lutam sem descanso pela paz, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo, pelos que recebem os mensageiros do Evangelho e por aqueles que recusam escutá-los, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos idosos da nossa comunidade paroquial, pelos jovens que estudam e trabalham e pelas crianças deficientes e seus pais, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo e pelos defuntos que a abraçaram com amor, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, fazei que toda a terra vos aclame, e porque a vossa bondade é sem limites, dignai-vos inscrever no livro da vida os nomes de todos os vossos fiéis. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver uma vida mais intensamente, a vida da graça. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos e lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Nos chamamos, somos de facto filhos amados de Deus, os enviados, os missionários. Rezemos, pois, com toda a confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entres em meu lado, mas dizemos só palavra e cesse.
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom domingo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.